Meus irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez aqui preparando os nossos pensamentos para a nossa reflexão dessa noite. Vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1, que diz: Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus Santo, nosso Pai, nosso amigo, aqui, Senhor, pedindo uma vez mais o Teu amparo, o Teu fortalecimento, a Tua inspiração, Senhor. Que Tu aclares as nossas mentes, clarifique o nosso raciocínio, para que possamos estudar um pouco mais do Teu Santo Evangelho e dessa doutrina espírita que nos consola, nos direciona. Abençoa-nos a todos, os irmãos da Escola de Jesus Cristo, os seus benfeitores, os encarnados, os desencarnados, todos aqueles que já beberam dessa água viva, Senhor. Fica conosco, ampara-nos hoje e sempre, em Teu santo nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam, do nosso Mestre Jesus, damos por iniciada a nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Meus irmãos, vamos hoje fazer uma análise, uma reflexão a respeito de um versículo muito conhecido que está presente no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. E esse versículo, ele faz parte da oração que Jesus nos ensinou. Então, nós todos já certamente ouvimos e repetimos ele diversas vezes, mas sabemos que esse exercício da repetição, de novas abordagens, de novas leituras, nos ajudam a ampliar o nosso entendimento e favorecem, principalmente, que coloquemos em prática o que nós aprendemos. E Mateus, em seu Evangelho, narra que Jesus diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse momento, meus irmãos, foi no momento onde Jesus ensina os seus discípulos a orar. Foi um pedido deles: mestre, quando formos orar, de que forma faremos? Ensina-nos a orar. E Jesus faz a oração do Pai Nosso, onde ele lista essas frases que direcionam como deve ser a nossa oração. E hoje o tema selecionado, o versículo selecionado foi esse: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E esse é um versículo que nos coloca num desafio como cristãos, como espíritas, como seres humanos, e nos leva também à necessidade de uma reflexão num conceito importante, principalmente para o espírita, que é o livre-arbítrio. Pois se usarmos apenas a concepção material de livre-arbítrio, significa que temos que desejar apenas a nossa vontade. Se temos livre-arbítrio, vamos fazer o que quisermos
materialmente falando, né? Mas aqui o desafio é exercitar e nos utilizarmos do livre-arbítrio abaixo da vontade de Deus. Então, nesse caminho tão difícil, tão complexo, mas de tanto desenvolvimento, é que vamos hoje nos deter nesses minutos e podemos pensar sempre, né? E onde fica o livre-arbítrio? E, primeiramente, para nos embasar nesse estudo, vamos tirar aqui de duas obras de Kardec dois comentários breves a respeito do livre-arbítrio, para que a gente possa entrar no tema da vontade de Deus. Então, o livre-arbítrio, no Livro dos Espíritos, na questão 780A, ele discorre: o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto maior o nível de desenvolvimento intelectual, de inteligência, de conhecimento, mais livre-arbítrio nós vamos adquirindo, pois temos mais domínio sobre as situações, controle sobre os processos, sobre as coisas, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Jesus também nos disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais nós caminharmos intelectualmente, espiritualmente, mais a responsabilidade vem junto com isso. E no livro Obras Póstumas, no capítulo 3, item 16, ele diz: liberdade, que o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais dos espíritos. Então, o livre-arbítrio é um atributo do desenvolvimento, mas nós precisamos entender que esse livre-arbítrio está abaixo de uma vontade superior. Tanto que Jesus, na sua oração, pede que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como nos céus. E o conceito do livre-arbítrio, ele é um conceito recente, quando comparamos cronologicamente, né, com a data da oração do Pai Nosso, né? É um conceito que nós abordamos de forma mais clara, mais explícita, com o advento da terceira revelação do Espiritismo. Então, precisamos refletir e exercitar, sim, o nosso livre-arbítrio. Ele é um atributo essencial da nossa evolução, mas entender que acima de nós há uma vontade soberana. Essa vontade de Deus é baseada na justiça. A justiça divina é a lei natural. Ela determina tudo o que acontece. E nós precisamos entender isso, pois até na relação de causa e efeito, na relação da lei de ação e reação, que não é talvez o nome mais apropriado, causa e efeito seja mais adequado, até os efeitos que nós estamos colhendo também passam abaixo da vontade divina. É da vontade, da permissão de Deus que nós recebamos essas provas. Elas são muitas vezes pedidos nossos antes da encarnação, mas elas passam pela vontade divina. E o livre-arbítrio, além de estar abaixo, estar subordinado à vontade divina, ele é uma capacidade, ou a capacidade que nós temos de reagir, de nos portar, de nos colocar diante da vontade divina, diante dos acontecimentos que fogem ao nosso controle também. Nós, diante de uma situação, nós podemos seguir este ou este caminho. Essa decisão é nossa. As consequências que vêm até nós vão ser abaixo da vontade divina, sejam elas positivas ou negativas. E não quer dizer que Deus queira para nós coisas difíceis, sofrimentos, mas essa é a lei
da causa e efeito, a lei natural, a lei do nosso progresso, né? A lei do progresso que também está na obra de Kardec. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nos conhecemos, quanto mais nós nos desenvolvemos espiritualmente, intelectualmente, maior a nossa responsabilidade, mas também maior a nossa capacidade de discernimento e de decisão. É uma via de duas mãos e que cresce à medida, né, a nossa capacidade de decidir, de discernir, cresce à medida que nós vamos nos desenvolvendo. E um ponto que é importante é pensarmos, desejar que seja feita a vontade de Deus, pedir que seja feita a vontade de Deus, não tira de nós a necessidade da ação. Então, podemos pensar que nós não podemos pensar que Deus vai resolver todas as coisas e nós vamos apenas aqui acreditar e aguardar a vontade de Deus e não vamos agir. Nós, como seres animados, vivos, inteligentes, temos essa obrigação de exercer o livre-arbítrio. Como Kardec colocou, é um dos atributos essenciais do espírito. É o que nos diferencia dos animais. Nós não agimos pelo instinto propriamente dito. Nós temos as influências do corpo físico, mas nós somos dotados de uma capacidade de discernimento. Então nós temos a necessidade de agir, de tomar decisões, mas a nossa fé e a nossa confiança em Deus, nós temos certeza, nós devemos ter a certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós. Mas isso não pode nos colocar numa posição de inércia. Então, podemos pensar, então, olha, se eu apenas ajoelhar, sentar, deitar e orar para Deus que dê tudo certo, vai dar tudo certo. É claro que Deus cuida de nós. Nós podemos lembrar da passagem com relação quando Jesus adverte os discípulos para não nos preocuparmos com o amanhã, se Deus cuida dos lírios do campo, se Deus cuida dos pássaros, como não vai cuidar de nós? Mas isso não quer dizer que nós devamos ficar como um lírio do campo apenas na contemplação. E vamos ler, peço licença dos irmãos, para lermos uma mensagem de Emmanuel, do livro da Esperança, capítulo 90, é o último capítulo, e ela é chamada de Ora e Segue. Vou ler 2 trechos dela, que é uma mensagem maior, e Emmanuel analisa exatamente esse versículo que estamos estudando hoje, da vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ele diz: nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é grande escola, em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. São esses obstáculos que nós recebemos, são abaixo da vontade divina, mas são a nossa escola, são as ferramentas que nós temos para evoluir. E portas adentro do educandário, a prece por flama viva será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento, fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela meio da tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicita a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Então, ele diz, ora e segue adiante. Não apenas ore e aguarde, segue adiante. Use o teu livre-arbítrio, use a sua capacidade de agir. Caminhe
Depois ele fala: deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho, repouso na época do cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a servir sem reclamar. É mais uma vez desejar sinceramente que seja feita a vontade de Deus, orando, mantendo essa conexão com o alto, mantendo a nossa fé, a nossa confiança, mas seguindo adiante. Assumistes atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a esperar sem exigir. Então, nós vamos orar, seguir adiante, caminhar o nosso caminho, mas às vezes temos que saber esperar sem exigir nada. Não é a nossa decisão que vai mudar os rumos, que nós não vamos decidir o que vem à frente. Nós vamos decidir como agir em vista do que vem à frente. E se as pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver o pó da terra em formas de fantasias e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Então, é confiar, ter fé, aceitar a vontade divina, mas isso não quer dizer que fiquemos estáticos. E Emmanuel repete várias vezes o ora e segue adiante. Então, reforçando a importância dessa conexão da oração, mas também da necessidade que caminhemos à frente. Não podemos ter uma fé contemplativa. Jesus não nos ensinou a fé contemplativa. E precisamos fazer um breve parêntese. Não quer dizer que tenhamos que ser hiperativos o tempo inteiro, que não tenhamos momentos de concentração, de reflexão, de introspecção. Isso também é um processo de autoconhecimento, de equilíbrio emocional, psicológico, espiritual. Respirar também faz parte. O que Emmanuel nos coloca é que nós precisamos, assim como Jesus fez inúmeras vezes, se recolheu, orou, pensou, refletiu, mas se preparando para a ação. Jesus foi um ativista. Hoje, essa palavra ativista, de quem toma alguma atitude, quem tem alguma causa, né? O ativista sempre está relacionado a uma causa. E Jesus foi um ativista. E ele atuou na defesa dos mais pobres, ele atuou na visibilidade das minorias, pois ele andava com cobradores de impostos, com meretrizes, com prostitutas, com leprosos, com pescadores, pessoas muito humildes, com pastores, pessoas sem estudo, sem conhecimento. E isso era um ativismo, tanto que incomodou as elites, incomodou os poderosos da época. Por isso que nós, como seus seguidores, também precisamos nos colocar como defensores dos mais necessitados, como defensores das minorias, como defensores dos invisíveis sociais. E não podemos enxergar a desigualdade que o mundo vive, o sofrimento, a dor que muitos vivem no mundo, o preconceito, a invisibilidade, a vulnerabilidade que muitos vivem. Não podemos pensar, isso é a vontade de Deus, vou ficar aqui. Não. O que o mundo passa hoje é também um
uma ferramenta, um exercício duro, doloroso da nossa evolução. E nós temos sim a responsabilidade, como discípulos desse ativista do amor ao próximo, da justiça, e ele mesmo disse que vem, né, pela justiça, mas que o seu fardo era leve, que o seu jugo era suave, mas com justiça. E para comprovar isso, que Jesus era esse ativista, que era o nosso modelo, no Livro dos Espíritos, na questão 625, se eu não estou enganado, tenho relido agora o Livro dos Espíritos, todas as questões, acho que é a única resposta, posso depois até confirmar essa informação, é a única resposta do Livro dos Espíritos, de todas as 1017, que tem uma palavra apenas na resposta, onde os Espíritos perguntam, onde Kardec pergunta aos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Então, e Kardec comenta, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E Jesus se colocou diante das situações. Quando ele entrou no templo, estavam havendo aqueles comércios dentro do templo, onde ele expulsou os vendilhões, ele se colocou. Ele não, quando ele curou no sábado, ele se colocou, e foi questionado, criticado, ele não se furtou a fazer a sua missão, a seguir o seu caminho. Portanto, Jesus é o nosso modelo e ele nos mostrou, voltando ao nosso tema, como orar e seguir adiante, como desejar que seja feita a vontade dele e não a nossa. No momento da cruz, no ápice do seu sofrimento, ele, mostrando inclusive empatia com os seres humanos, pois ele tinha poder para estar ali, ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice, se é possível, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, ele sofreu, sentiu e pediu, manteve a sua oração, a sua conexão, mas seguiu adiante, dizendo que seja feita a tua vontade e não a minha. E nesse momento, onde ele fez esse pedido, ele perdoou a todos que estavam torturando, o machucando, o perseguindo. Então ele seguiu adiante. Depois, ele perdoou os guardas, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele nos deu Maria como nossa mãe. Então ele não só apenas orou, ele seguiu adiante. Ele aceitou a vontade de Deus, que ele precisava passar por aquilo, para nos dar o exemplo, para nos mostrar o caminho, mas ele seguiu em frente, seguiu atuando. E também perdoou o ladrão que estava ao seu lado, crucificado, disse que nós nos encontraremos no paraíso. Então ele deu esse exemplo e trouxe outros 3 exemplos de espíritos. Nós precisamos, como a nossa distância até Jesus é muito grande, como Kardec colocou na questão 625, em uma palavra apenas, muito enfático, como os espíritos, colocaram no Livro dos Espíritos. Paulo de Tarso, nos momentos difíceis também das perseguições, das prisões, de todas as artimanhas que os judeus na perseguição a ele fizeram, ele se mantinha em oração, mas seguia adiante. Ele manteve a sua fé, mas ele seguiu adiante. Ele não teve medo, tanto que dentro da prisão, muitas das suas cartas, muito do seu autoconhecimento aconteceu sobre tortura, sobre martírio.
aceitou a vontade de Deus, se manteve conectado com Ele e seguiu adiante. Maria, também no momento da cruz, ela viu seu filho ser torturado, crucificado numa morte horrenda, muito sofrida. Ela aceitou a vontade de Deus, se manteve em oração e seguiu adiante, onde ela abraçou João como seu filho e todos nós da humanidade, em consequência, curou os leprosos e se tornou uma ativista do amor ao próximo, a partir desse sofrimento e da resignação à vontade de Deus. Paulo, eu esqueci de comentar no fim, seguiu adiante e se tornou um ativista da difusão da fé, do cristianismo. Podemos lembrar também, agora, nesse mês de junho, sempre que falamos no mês de junho, temos quase que uma obrigação de pelo menos lembrar da nossa querida Célia, um espírito que tanto nos inspira, que tanto nos ajuda. Célia foi expulsa de sua casa, passou por necessidades, por perseguições, por perecimentos físicos, fome, frio, sempre orando a Deus, aceitando as necessidades de Deus e seguindo em frente. E ela, depois disso, teve que se travestir como o irmão Marinho, foi acusada injustamente de ter engravidado uma moça e foi morar numa casinha no horto. Com todo esse sofrimento se manteve orando e seguiu adiante e foi uma ativista da caridade. Prestou caridade para as pessoas necessitadas que viviam ao redor do mosteiro. Então, mostrando esses 3 exemplos de espíritos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. E o 4º exemplo e último, o nosso Chico, que no aspecto físico teve muitas dificuldades, principalmente com os olhos, que era um instrumento muito importante no seu trabalho psicográfico, que ele tinha que fazer leituras, e ele respeitou a vontade de Deus, aceitou a vontade de Deus, se mantinha em oração, se mantinha sempre em contato com Emmanuel e seguiu adiante. E foi também um ativista do conhecimento espiritual. Se não fosse esse ativista, nós muito provavelmente não estaríamos aqui e não teríamos todo o conhecimento que temos com relação à vida maior, à vida espiritual após a vida material, né? Então, meus irmãos, podemos, para concluir, indo para a nossa conclusão desse nosso humilde estudo, podemos pensar que essa frase, às vezes repetida tão maquinalmente por nós, por termos contato com a oração do Pai Nosso há tanto tempo, de que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ela, além, o último aspecto, né, que vamos analisar, é que além dessa resignação, dessa obediência à vontade de Deus, mostra que a vontade dele ela não está restrita só aqui. Ela é uma vontade da terra e dos céus. Ela é o domínio sobre os acontecimentos terrenos e espirituais. Então, por isso que não temos condições de questionar essa vontade, porque ela é a vontade que determina o caminho da nossa vida espiritual, do nosso passado, do nosso presente e também do nosso futuro. Mas nós temos o livre-arbítrio para que os próximos caminhos que vamos percorrer, a escolha é nossa se esses caminhos serão mais ou menos pedregosos, se nós conseguirmos caminhar no caminho de Deus, no caminho correto, no caminho do amor ao próximo, no caminho da caridade, no caminho do ativismo correto, no ativismo do bem, e que não fiquemos apenas aguardando os acontecimentos. Aceitar a vontade de Deus é sinônimo de fé, mas também é exercício do livre-arbítrio e de ação.
Nosso destino é evoluir. Querendo nós ou não querendo, nós seremos levados a essa evolução. E se essa evolução vier a partir do nosso livre-arbítrio, isso faz com que a gente acelere esse processo evolutivo. Isso faz com que nós percorramos esse caminho de forma mais acelerada, mas também nos traz essa responsabilidade aumentada. Tudo que acontece sob a vontade, tudo acontece sob a vontade de Deus, mas não devemos ser meros espectadores dessa vontade. Precisamos ser atores do nosso destino espiritual. Esse é o nosso caminho. É para isso que Deus nos deu essa encarnação. E deu essa encarnação com a capacidade de pedir, com a capacidade de decidir, mas também temos que ter a capacidade de entender, de aceitar e de, ainda assim, como Emmanuel nos disse no Livro da Esperança, de orar e seguir em frente. Para finalizar, gostaria de pedir licença aos irmãos e ler aqui do livro Sentinelas de Luz, também analisando esse versículo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Psicografia de Chico Xavier, do nosso Emmanuel, o título intitulado Seja feita a divina vontade, ele diz: não aflijas o próprio coração pedindo ao céu aquilo que realmente não constitui nossa necessidade essencial. Recorda em tuas orações que a vontade divina endereça-nos cada dia concessões que representam provisão de recursos imprescindíveis ao nosso enriquecimento real. Observa na sucessividade das horas as bênçãos do Todo Misericordioso. Aparecem quase todas em forma de trabalho nos pequenos sacrifícios que o mundo nos reclama. Aqui é a família exigindo compreensão. Ali é uma obrigação social que devemos cumprir. Além é o imposto do reconhecimento que não nos cabe sonegar. Mais além é o companheiro de caminho que nos pede auxílio e entendimento. Guarda a boa vontade no coração e o serviço nas atitudes. Então, apenas um parêntese. Emmanuel nos diz que temos que guardar a boa vontade no coração, que é essa fé, essa aceitação da vontade de Deus, mas o serviço na atitude, à frente da humanidade e da natureza. Temos a responsabilidade tanto com os homens, com os seres humanos, mas também com a natureza, com esse planeta, e aí a nossa responsabilidade ambiental, a nossa responsabilidade social. E perceberás que não é preciso bater as portas dos céus com demasiadas súplicas ou excessivas aflições. Repara os nossos irmãos menos felizes que procuram a fortuna amoedada ou que buscaram títulos da autoridade terrestre. Quase todos avançam atormentados ao calor de braseiros invisíveis, suspirando pela paz que temporariamente perderam em recebendo compromissos prematuros. Muitas vezes nós pedimos muito, temos muitas vontades, e quando às vezes essas vontades são atendidas, não temos capacidade ainda de lidar com o que estamos pedindo. É possível que sejas convocado à luta da direção ou à mordomia do ouro. É provável que amanhã sejas conduzido aos mais altos postos na orientação do povo, no esclarecimento das almas. Se isso, porém, está nos desígnios do Senhor, não precisas inquietar-te através das requisições e rogativas sem qualquer razão de ser. Não intentes a aquisição de bens ou responsabilidades para os quais não te habilitastes. A árvore, sem angústia, cresce para a colheita, e a fonte, sem violência, desliza no espaço e no tempo, acabando por encontrar a serenidade do grande oceano. Cumpre o dever de hoje com segurança e tranquilidade. Sê, antes de tudo, correto e irrepreensível para com os outros e para contigo mesmo. E o plano da eterna sabedoria gradativamente te alçará a serviços sempre mais expressivos e sempre mais importantes,
porque na confiança de tua fidelidade ao bem, estarás repetindo com o amor de Jesus: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos aprender com essa análise tão rica, essas duas análises tão ricas do nosso querido Emmanuel, onde nós devemos sim seguir adiante, mas saber também o que pedir, saber aceitar que muitas vezes pedimos errado e que nesse momento ainda de tanto sofrimento, de tanta dificuldade em que vivemos, nós possamos sair um pouco de nós para caminhar ao lado dos irmãos, mesmo que não possamos fazer essa caminhada nesse momento fisicamente, mas tantos irmãos sofrendo o abandono material, a fome, o desespero, que nós possamos, privilegiados como somos, sair um pouco de nós, exercer esse nosso livre-arbítrio na direção do outro, ajudando, colaborando da maneira que for possível. Que os nossos amigos espirituais possam nos abençoar, que nesse mês, onde lembramos da nossa querida Célia, que ela possa inspirar a todos nós, trabalhadores da Escola Jesus Cristo, para que não fiquemos na inércia, que não sejamos paralisados pelo medo, pois o medo nos paralisa, que tenhamos fé, que tenhamos confiança em Deus para seguir em frente, orando e atuando, principalmente na direção dos mais necessitados, pois assim, necessitados que também somos espiritualmente, conseguiremos avançar e fazer com que a nossa humanidade avance, pois precisamos evoluir individualmente, mas colaborar com a evolução coletiva também. Que Deus nos abençoe, nos inspire e nos fortaleça. Vamos fazer a nossa oração. E hoje farei a oração do Pai Nosso para que possamos reforçar o ensinamento de Jesus de como orar. Que Ele nos abençoe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de nossa Mãe Santíssima, com auxílio dos amigos espirituais que orientam os trabalhos da nossa Escola Jesus Cristo, nós pedimos permissão para encerrar a nossa humilde reflexão dessa noite, pedindo, Senhor, que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja.